Gravando. Pessoal, o trabalho fizeram? Como é que tá aí? Tem dúvidas? Querem esclarecer algo? Esse silêncio significa não? Tá tudo ok? É isso? Então, pessoal, vou começar a nossa aula de hoje, ok? Então tá bom, gente. Hoje nós vamos falar sobre a arquitetura básica de um computador, tá, pessoal? Também chamada de arquitetura de von Neumann. Ah, essa arquitetura do computador, ela foi desenvolvida durante algum tempo, né? Não é algo que veio do nada. E para os computadores modernos, computadores que nós utilizamos hoje em dia, a sua origem está lá na máquina abstrata de Alan Turing. Você já deve ter falado do Alan Turing, né? É um nome muito importante dentro da computação. Teve um filme há pouco tempo que passou sobre ele, né? Onde mostra, né, a importância dele na Segunda Guerra, quando ele ajudou a descobrir os códigos secretos do governo alemão. Depois ele é perseguido pelo governo da própria Inglaterra por considerarem ele por ter posturas antissociais, né? Ele era gay e existia também uma suspeita dele ser pedófilo. Aí no final acaba que ele morre e fica aquela suspeita de que ele foi envenenado pelo governo inglês. Né, o filme teve bastante repercussão na época aí. Não sei se vocês tiveram oportunidade de vê-lo. O Alan Turing, ele propôs um computador onde você teria um conjunto de processadores para processar dados de um problema matemático, e esse processador teria acesso a uma memória que seria infinita, uma capacidade de memória infinita. Dessa forma, ele conseguiu fazer uma máquina que ajudava a fazer provas matemáticas de teoremas. Isso foi muito importante, ajudou a desenvolver bastante a matemática na época. E essa mesma ideia, ela foi aprimorada pelo von Neumann. Von Neumann também é um cientista, um físico, matemático, de grandes contribuições aí, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. É um camarada, né? Eu deixo aqui no nosso material um pouco da biografia dele, para que vocês possam acessar caso tenha interesse aí no futuro. E o von Neumann ele faz uma proposta de uma arquitetura baseada nessa máquina de Turing, que é essa arquitetura que está aqui proposta. O que ele faz? Ele propõe que o computador tenha uma estrutura capaz de processar os dados da mesma forma que faz o ser humano. Não da mesma forma, né, mas de forma similar, né, utilizando os mesmos conceitos que utiliza o ser humano. Como que o ser humano faz a percepção, faz a, a sua concentração de dados em si mesmo, né? Eu tô escolhendo palavras que eu não queria utilizar memória, essas coisas, deixar esses conceitos aparecerem. O ser humano, ele percebe o mundo de que forma? Vamos lá, pessoal, é uma pergunta. Como que vocês percebem o mundo? Observando Observando. E você observa através de quê? O que do seu corpo que você observa? olhos, Olhos, que mais? tato, O tato, né? Olfato, né? Audição.
Então, nós temos mecanismos que nos permitem acessar o mundo externo. O mundo externo, ele é o que ele é ou ele é o que a gente percebe que ele é? É uma pergunta filosófica. Tente falar para mim, gente, porque eu não tenho acesso, eu não estou olhando o chat, não. O que ele é? Será que é o que ele é? Quando você olha para uma coisa, outra pessoa vê a mesma coisa que você vê? Depende. Então já não é mais o que ele é. Concorda? Concordo. Então, o mundo é aquilo que a gente percebe que ele é, né? Muitas vezes a gente olha para algo e nós temos percepções que são diferentes de outras pessoas que olham para aquele mesmo algo, né? Pode ser por questões do conhecimento que a pessoa tem, pode ser por foco foco de atenção nos detalhes que cada pessoa tem de diferente, pode ser até mesmo por questões mesmo de problemas com das funções sensoriais. Por exemplo, uma pessoa que é daltônica, ela não enxerga as cores da mesma forma que a pessoa não daltônica enxerga. E mais, pessoas enxergam cores de formas diferentes, né? Homem tem muita dificuldade com variação de cores, né? Essas corzinhas mesmo que o Teams usa. Para mim, isso aqui é roxo, cinza e amarelo. Tem pessoas que vão ver isso aqui de forma diferente, vão ver, em vez de roxo, lilás, violeta, consegue colocar uma gama maior de tonalidades para aquela mesma cor. Então, a percepção é diferente. Mas, de toda forma, a gente recebe aquela percepção e passamos a compreender aquele objeto em função da percepção que nós tivemos. Então, vamos supor que, a, que lançaram um carro novo no Brasil. Aí no dia, aí foi feita a apresentação, você foi lá, viu o carro, um design muito moderno, as rodas com detalhes muito interessantes. A partir do momento que você viu aquele carro, quando você vê aquele carro outra vez na rua, você vai associar e vai associar a marca, não vai? Ou não? Com certeza, né? Alguém confunde um Uno com uma Ferrari? Obviamente não. Obviamente não. Por quê? Porque você marcou detalhes do Uno e detalhes da Ferrari que os diferenciam, não é isso? Esses Sim. detalhes, eles vieram para o seu mundo através de dados que foram lançados e guardados aonde dentro de você? Guardado no seu coração? Oi? Oi? Vamos lá, pessoal. É para todo mundo. Os dados que vocês percebem do mundo externo, eles são guardados aonde dentro de vocês? Na nossa mente. Na nossa mente, ou seja, na nossa memória. E quando alguém te fala assim, escolhe um carro que você quer, eu vou te dar o carro que você quiser. Que carro que você gostaria de ganhar? Pode escolher. Qual carro, pessoal? Ué, eu gostaria de ter um Aventador, né? Um quê? Aventador. O que é isso? Lamborghini Aventador. Uma Lamborghini. Então, veja bem, você buscou na sua memória um automóvel que de alguma forma você já conheceu, pelo menos por foto ou por algum tipo de fonte externa de informação, e ele está guardado na sua memória. E quando alguém pede para você fazer alguma associação automobilística, você já faz com esse carro. Ou seja, você usa uma parte do seu cérebro para processar todos os dados que você tem na memória
E com esses dados, com esse dado que foi capturado do mundo externo, porque você não nasceu com ele preso na sua mente, né? Você é capaz de, por exemplo, expressar um desejo, ou seja, mandar para o mundo exterior novamente um desejo, ou seja, um sentido, né? Um sentimento que você tem. E vejam bem, nem todos têm esse mesmo dado que você tem, e nem para todos esse dado é vivo como é para você. Por enquanto, você falou o nome do carro, para mim não adiantou nada na hora que você associou. Com a fabricante, eu já associei, opa, é um carro chique, um carro caro, um carro esportivo, né? A marca Lamborghini diz respeito a isso tudo, um carro barulhento, né? Tem que ter barulho de motor. Esses carros, eles vendem justamente por causa disso. Essa foi a ideia também do von Neumann. Veja bem, ele criou uma área que é o dispositivo de entrada e saída, onde você pode receber do mundo exterior um conjunto de dados. Esses dados serão armazenados na memória e você tem uma unidade de processamento que é capaz de processar esses dados da memória e pegar o resultado desse processamento e mandar para o mundo exterior. Vira associação bem semelhante ao que nós fazemos? Eu expliquei toda essa arquitetura anteriormente, utilizando apenas, né, exemplo do nosso dia a dia, tá? Todos esses módulos, eles são interligados por essas linhas de comunicação, chamada barramento. Então, são 4 componentes básicos de um computador: dispositivo de entrada e saída, memória, unidade central de processamento e barramento. O processador é responsável pelo tratamento dos dados armazenados na memória, né, por fazer cálculos com esses dados. A memória é responsável por armazenar os programas e dados para que eles fiquem ali disponíveis. Os periféricos são responsáveis pela entrada de dados e saída também dos dados processados. E o barramento é o que interliga esses componentes. Pessoal, está aqui talvez a aula mais importante do ano. Se nós entendermos esse princípio de funcionamento, essa arquitetura, pronto, nós já resolvemos. Programar é compreender isso aqui, é compreender esse modelo. Se nós soubermos de maneira bem clara este modelo aqui, nós sabemos, pelo menos em termos de fundamentos, como programar. Porque programar nada mais é do que pegar dados do mundo exterior, guardar na memória e processar esses dados através de um conjunto de ações, que aí somos nós que vamos entrar e vamos colocar na máquina, e o resultado desse conjunto de ações, ele é mandado de volta para o mundo exterior, ao computador. Isso que é programar. Nada mais e nada menos do que isso. Ok? Então vamos tocar o barco para frente. O silêncio, já disse para vocês, o silêncio de vocês significa que está tudo bem, tá, gente? Se precisar de alguma explicação diferente, me acione aqui. Nas nossas aulas, quando elas são... A gente está nas condições normais, né, presencial, eu levo os componentes, eu tenho alguns componentes aqui em casa, eu levo na aula para vocês tocarem, ter o tato, né, isso faz muita diferença. O Tocar no processador... pino, fessou. Oi? Tocar no pino do processador, fessou. Mas isso tá uma diferença muito grande, porque muitas pessoas não têm acesso a esses tipos de contato, né? A gente fica aquela Mas impressão. isso aí eu levo a um vagabundo, né? Não, eu levo um queimado, né? Ah, sim. Eu levo uma placa queimada, mas para ter esse tato, né? Os humanos têm muita necessidade disso, né? Aham. Então, pessoal, um processador. Processador é esse quadradinho, não é um quadrado, né? Mas a gente fala um quadradinho porque é a impressão que traz primeiro. Esse retângulo quase quadrado, cheio de pininho. Esses pininhos são vias de comunicação, tá? E tem dentro dele, ele tem um conjunto de circuitos totalmente integrado nessa pequeniníssima chapa. Ele é um circuito integrado que executa os programas. Programas são as ações que a gente manda ele fazer. O computador não faz nada que não seja programado, tá? Ele faz cálculos e toma decisões de acordo com as instruções armazenadas na memória. Ele só faz cálculo com os dados que estão na memória também.
Se não, esses dados não estiver disponível para ele, ele não tem como fazer cálculo. Então, o computador não inventa nada, não descobre nada, ele não faz nada que não esteja ali. É também chamado de CPU ou CPU, né? Esse é só o nome do processador, né? O CPU, Unidade Central de Processamento. Em inglês é CPU, Central Processing Unit. Antes deles existirem, os computadores antigos utilizavam vários componentes de eletroeletrônico para substituir o processador, né? Esses componentes foram cada vez mais agrupados de forma que chegou num ponto que ficou nesse único componente. É o órgão principal do computador. Não, eu não gosto dessas definições, tá? É o cérebro do computador. Eu não gosto muito dessas definições. Ele é um componente importante, mas como é os demais componentes, né? Um processador sem memória também não tem função nenhuma. Aqui, pessoal, é o desenho de uma placa-mãe para a gente compreender melhor onde que está o processador. O processador está aqui nesse componentezinho aqui, ó, nessa estruturazinha aqui. Aí ele aqui, ó, montado em cima da estrutura. E o processador, ele interliga com todos os outros componentes que tem na sua placa, tá? O computador, ele comanda os outros chips. Vou colocar aqui que fica bonitinho, ó. O processador comanda todos os outros chips do computador. Tudo que é feito no computador passa pelo processador, tá? O processador não é democrático, ele é autocrático, é uma ditadura cruel. E o computador ele tem capacidade, o processador ele tem capacidade de busca e execução de instruções existentes na memória. Isso para a gente tem que ficar muito claro. O dado tem de estar na memória, tá, pessoal? Se não tiver, tanto o dado quanto a instrução a se executar, se não tiver na memória, ele não funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês abriram o Word e vão fazer o trabalho de biologia. Você tem de carregar o trabalho de biologia, não tem de carregar o arquivinho do trabalho de biologia se você quiser digitar o seu trabalho de biologia? Você pode sair digitando assim, de qualquer forma que ele vai ficar gravado lá no trabalho de biologia. Você tem de carregar o arquivo próprio, né? Ou seja, se aquele dado não tiver carregado, não tiver disponível, não tiver presente na memória, o computador não tem como descobrir como fazer alguma coisa por ele, tá? É assim com o seu joguinho, né? Você também tem de carregar o jogo para poder executá-lo, ou para poder julgá-lo, né? De uma maneira mais prática. Então vamos para frente que nós vamos falar mais aí sobre isso. Aqui, pessoal, nós temos a arquitetura do computador um pouco mais aberta, com um pouco mais de tecnologia presente. Vamos nos ater à CPU. Marcar ela aqui só. Esse X aqui não é de anular, é um X só para chamar atenção, tá? A CPU. A CPU ela é formada por três componentes, de forma básica, tá? A ULA, a unidade de controle e os registradores. Vou falar primeiro dos registradores. O que é um registrador? O registrador é um tipo de memória utilizada apenas pelo processador para que ele possa fazer cálculos internos. Essa memória ela não armazena dados do usuário, não armazena dados de programas nenhum. É somente a CPU que armazena dados lá. Por exemplo, vamos supor que você manda para a CPU somar 2 mais 3 mais 5. Ele vai somar primeiro 2 mais 3 e o resultado ele vai somar com 5. Esse 5 ele deixou guardado lá no registrador e ele pegou o resultado de 2 mais 3. A resposta ele guardou também no registrador, depois somou 5 mais 5 deu 10. Ok? É só para ele mesmo. Por que ele prefere essa memória aqui? Porque está tudo dentro do CPU, é tudo muito mais rápido, né? Imagina se vocês precisassem agora de R$ 100. Se você tiver os R$ 100 na carteira, é só pegar os R$ 100 da carteira e pagar, não é? Agora imagine se você tiver de ir lá no banco para pegar esses R$ 100. É muito mais demorado, né?
Então, tudo que ocorre fora da CPU é mais demorado. O processador ter de ir lá na memória e voltar com o dado, demora mais do que ele fazer aqui dentro. Então, para algumas ações rápidas, corriqueiras e próprias da CPU, ele guarda no seu próprio registrador. Unidade de controle. Pessoal, tudo que acontece no computador passa pelo processador. A CPU quer saber de tudo, nada, nenhum bit é, nenhum bit é processado se a CPU não permitir. Então, pessoal, tem uma unidade dentro da CPU que fica responsável por todos os processos de controle de todas as atividades que ocorrem no computador. E a ULA? A ULA é a que nos interessa, é a unidade lógica e aritmética. É a área responsável por fazer cálculos. O que são cálculos aritméticos? Vocês seriam capazes de me dar um exemplo de um cálculo aritmético? Alô, Carlos? Você pode repetir, professor? Estava assistindo a aula não, né? Me dá exemplo de um cálculo aritmético. 2 mais 2? Isso, as operações que a gente faz normalmente utilizando as operações básicas, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, elas fazem parte da área da matemática, né? Nós chamamos de aritmética. Essas operações, elas são executadas de forma nativa pelo processador. Você não precisa ensinar o processador a fazer uma operação de soma. Ele já sabe fazer uma operação de soma. Você só tem de dar os atributos que você quer somar, os valores, né? E, de alguma forma, informar para o computador que é para somar. Mas o valor, ele não erra, ele já sabe fazer, tá? E o que é uma operação lógica? Vocês têm noção? Operação lógica, pessoal? Carlos? Fala pra gente, analisa uma operação lógica. Beatriz? Uma operação lógica? Arthur? Professor, eu não sei não. Arthur, se eu falar com você assim, João e Maria vão ao cinema. Você chega lá no cinema, só tá João. A frase que eu falei com você é verdadeira ou é falsa? Falsa. Por quê? Ué, porque você falou que é João e Maria e só foi Maria. Não, só foi Maria. Tudo bem, eu É vou tipo fazer só. aquele trem do Excel, professor. Que trem? É que você coloca verdadeiro ou falso na maioria das fórmulas. Não, é a fórmula, não o resultado, né? Entendi. Quando você coloca João e Maria, o i é um operador lógico, é um conectivo, é um conectivo, né? É um operador que diz o seguinte: a frase só será verdadeira se os dois componentes forem verdadeiros. Ou seja, se João estiver no cinema e Maria estiver no cinema. Então, essa operação lógica ela teve um resultado falso porque um dos componentes não estava no cinema. Ou seja, um dos componentes era falso, né? Você vai comer carne ou ovo. Aí você vai e pede os dois.
a frase "você vai comer carne ou ovo" é verdadeira ou é falsa? Verdadeiro. Por quê? É por causa que você ia comer um dos dois, não sei. Então, é verdadeiro porque você vai comer um dos dois, velho. Não Mas eu falou que comi os você... dois. Uhum. Pode também? Pode ou não pode? Pode. Pode. O ou permite acontecer as duas coisas, né? Então, essas duas formas de operação, ela são processadas de maneira nativa pela unidade central de processamento, tá? Então, é isso aí que eu falo aqui na frente quando eu vou explicar o processador, tá? Aí vocês dão uma lidinha, dão uma rememorada. Vamos falar um pouquinho agora sobre memória. A memória, existe a memória principal e a memória secundária. Como que nós vamos fazer a distinção de memória principal com memória secundária? Vamos lá. Em que ano em que ano foi a independência dos Estados Unidos? Não lembram? Se você não lembra, é porque não está na sua memória principal, que é aquela memória de acesso rápido, onde os dados que estão sendo manipulados de tudo que está sendo manipulado naquele momento está ativo. Mas você sabe aonde encontrar esses dados? Você sabe aonde encontrar essa data? Sabe, pessoal? Na Na internet. internet. Ou num livro de história, né? Ou seja, existe um local onde esse dado está guardado de maneira permanente, ou seja, ela não se apaga, e que você sabe que você pode ir lá buscar esse dado, que ele vai estar lá. Essa é a sua memória secundária, tá? A memória principal é a memória atual. Quando você liga a máquina, o que tiver ativo está na memória principal. Você está digitando um texto, você não gravou, você acabou a luz. Aquele texto vai permanecer ou você perdeu aquele texto? Perdeu. Perdeu, né? Ou seja, ele estava na memória principal, mas a memória principal ela não tem a capacidade de armazenamento duradouro. O que está ali naquela memória ali, ela tudo se apaga assim que a máquina é desligada, assim que a alimentação de energia elétrica para de acontecer. Se você quiser que aquele texto fique guardado para você usar posteriormente, o que você tem de fazer? Você tem de Salvar. gravar isso, salvar em um arquivo, né? O que é salvar em um arquivo? É pegar todo aquele conteúdo de memória e gravar numa memória secundária, que essa sim é uma memória permanente. Uma memória onde os dados não se apagam quando o computador apaga. Então, ela tem uma estrutura de gravação diferente da memória principal. A memória principal geralmente é de pouca capacidade, alta velocidade, e os dados são voláteis. Tudo que está guardado lá se perde assim que a máquina desliga. A memória secundária, ela é de baixa velocidade, de alta capacidade, e os dados aqui guardados, uma vez aqui guardado, eles não se perdem simplesmente pela falta de alimentação de energia elétrica. Pode se perder por outros problemas, né, geralmente dano físico na estrutura da memória, mas ela não se perde só porque desligou. Deu para entender a diferença entre as duas memórias, pessoal? A memória principal, ela é dividida em memória RAM e ROM. A memória RAM é a memória que nós utilizamos, Read Access Memory, é uma memória de acesso randômico, random, ela é a memória que a gente compra, a memória que vem na máquina, especificada na máquina, né? 512 MB de memória. A memória ROM, que é Read Only Memory,
que a memória apenas de leitura é uma memória que geralmente está associada aos hardwares que estão na sua máquina. Ela vem já gravada pelo fabricante, a gente não costuma modificar muito não, tá? E as memórias secundárias, a gente tem o HD, nós temos o pendrive, né? Nós temos os CDs, os DVDs. Hoje tem a nuvem também, né? Que é um tipo de memória secundária. Então, falar aqui um pouquinho sobre essas memórias, está aí um pouquinho, né, uma figura, né? Aqui, uma ROM, que é um chipzinho mesmo. Aqui as memórias RAM, que geralmente são colocadas num slot à parte dentro do computador. Os pendrives, os Blu-ray, DVD. O vovozinho, né? O disquete, usei muito, né? Do tempo de vocês mais. Olha aí um HD aberto com sua área de gravação, né? Seus pratos de gravações, metálico. Uma fita DAT, que é utilizada muito para sistema de backup. E aqui os módulos de memória SD, né? Também é o mesmo utilizado aqui nos pendrive. Ok, até aí, pessoal. Dúvida, algum questionamento? Alguém quer colocar algum ponto de vista, uma curiosidade? A ROM também seria para firewall, né? Para firewall? Por que seria para firewall? Yes. Não sei, que eu só lembro disso O firewall num vídeo que geralmente, eu o vi. firewall geralmente é um software, né? Que faz a análise de tudo que está entrando e saindo na sua internet, né? Você poderia ter um firewall em ROM? Eu não sei, eu nunca vi nenhum, né? O que você vê de exemplo mais comum de ROM é quando você liga seu computador e você já reparou que é feito um teste, leitura de quantidade de memória, às vezes dá um apito, dois apitos. Você já teve essa experiência? Eu particularmente não. Aqui, mas você já ligou um computador, né? Com certeza, eu tô E usando o você já viu computador. aquela que na frente dá uma mensagenzinha lá, American Star, Energy Star, Não. né? Mas quando você liga o seu computador, você já viu que tem alguns computadores que dão um apito, pelo menos? E vai. Não, pessoal, infelizmente não. Não Mas tive aqui essa experiência. é porque você É não aquela foi. mensagenzinha que aparece lá pra você esperar 30 segundos ou apertar em Enter? Mas você já tá com a tela do Windows? Porque o Windows Não. pede para vocês antes da tela do Windows. Você tá falando do Reboot que tem na hora de inicializar o sistema dos E PCs antigos? não, todos os PCs têm esses normais também. É, aí teria que acessar a placa-mãe, né, diretamente. É Não, isso não, que você está falando? todos os computadores executam um teste é, 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 de inicialização, né, que a gente chama de BIOS, Basic Input Output System, né? Todos os computadores executam esse teste antes de ligar. Esse É teste por causa faz a que na chamada do minha, sistema operacional, faz a chamada, faz a checagem de memória. é por causa que na minha BIOS eu só acessei ela na hora de instalar o Windows, né? Por causa que ele veio com Linux. Aí eu mesmo instalei o Windows. Aí eu só acessei por lá mesmo a BIOS. Depois disso nunca mais Isso. apareceu na hora de inicializar. Então, a BIOS, ele é um programa, BIOS, Basic Input Output System, né? Então, a BIOS, ele é uma ROM que está gravada e ela guarda também na verdade não é a ROM, é o EPROM, né? Porque você pode apagar, você pode programar e ela guarda alguns dados que servem para a inicialização do seu computador. É um exemplo de ROM, Mas né? ROM não é algo inalterável? A ROM mas você tem ROM, você tem PROM, você tem EPROM, você tem EEPROM. Entendi. Aí vem a família toda, né? A PROM é Programmable Read Only Memory, você pode programar. A EPROM, Erasable, Programmable, né? Aparecer lá aqueles produtos da Polishop.
você pode apagar e você pode gravar. Você já viu, tem alguns softwares que fazem atualização da ROM, que fazem da EEPROM, né? É muito comum, os notebooks mesmo, de vez em quando, pede para você fazer a atualização da EEPROM. É isso que eles fazem, né? Ok? Ok. Então, vamos tocar o barco para frente. Voltar lá naquele modelo que aí me guia melhor. Os dispositivos de entrada e saída, né? A gente chama também de periféricos. São todos dispositivos que servem para a gente poder comunicar com o mundo exterior. O vídeo é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída de dados? Os dois? Saída? Só saída ou entrada e saída? Entrada e saída, não? Olha o celular de vocês aí, né? Os touchscreen, né? Teclado, Entrada. mouse. Entrada também? Tem alguns mouses que vibram, né? Te aviso de alguma coisa errada. Mas, né, impressora, saída, aquela plaquinha de rede, entrada e saída. Então, todos esses dispositivos que você coloca ao redor da sua máquina, que permite que você possa entrar dados ou, ou tirar dados, né? Eu coloco aqui como exemplo também as manetes, né? As manetes permitem saída de dados, não permite? Ou não? Sim. Sim. Sim, né? Ela faz as vibrações e tudo mais, né? Tem todo um código. E por fim, o barramento, pessoal. O barramento geralmente é o componente que a gente menos dá atenção, mas é um componente muito importante. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma placa de circuito elétrico. Ela, quando você pega o lado inverso dela, você vai ver um punhado de viazinhas parecendo estradas. E se você passar o dedo, você vai ver que é em alto relevo. Isso, na verdade, são pequenos fios que interligam esses componentes eletrônicos que estão na frente. Então, você pega aqui o processador, ele com certeza tem um barramento que liga ele com a memória, que é o que permite os dados trafegarem entre a memória RAM e o processador. Se você tiver um componente aqui, uma placa de vídeo aqui, esse vai ter uma ligação da placa de vídeo com o processador. E são essas saidinhas aqui, ó, essas vias. Os barramentos podem ser de hoje em dia 32 ou 64 bits, né? Isso significa a quantidade de bits que pode passar por unidade de tempo naquele fiozinho. Quanto maior a quantidade de bits que pode passar por vez, mais rápido o computador, correto? Correto. Isso, não necessariamente, né? Depende dos outros equipamentos também suportar. Imagina que você tem uma estrada que tem 5 pistas, todas numa mesma direção. Só que lá na frente tem uma ponte que passa um carro por vez. E aí, valeu a pena? Lá na frente você vai ter um gargalo, né? Vai vir muito. Professor, uma pergunta. No caso do triple channel, por que não faz tanta diferença? O que é isso? Na memória RAM, 3 módulos de RAM ao mesmo tempo operando. Tá, mas qual que seria? Que diferença você esperaria que fizesse? Não, porque, tipo assim, você vai para single channel para dual channel, já tem um ganho considerável. Não só em quantidade de armazenamento, né, que a memória RAM vai possuir, mas a velocidade dela, da frequência. Só que quando você coloca em três, não dá tanta essa diferença. Por que disso? Ó, veja bem, isso é muito mais tecnologia aplicada, né? Que nós estamos falando de tecnologia geral. Quando você está falando de memória RAM, você tem que pegar um dado lá que chama-se a FSB, Frontside Bus. Qual que é a velocidade de comunicação desses módulos com a memória, ó, com o processador?
A velocidade interna do processador, ela é muito mais rápida do que a velocidade externa, isso é lógico, né? Você está mudando de meio. E a velocidade de leitura e gravação de uma RAM, ela é muito rápida, mas ela não é tão rápida quanto da memória. Agora, qual é o componente, qual é a tecnologia que você está usando para comunicação? Aí vai ser muito característico da sua própria placa-mãe, entendeu? Então, isso não tem como te dar uma resposta genérica. Você tem que pegar no manual essas questões técnicas. Pode acontecer, antigamente acontecia muito o seguinte: quando você colocava um módulo de 16, o tempo que se gastava com esse módulo de 16 para gerenciamento, ele era um tempo maior do que o tempo que se gastava com dois módulos de 8. Por quê? Porque você preenchia o módulo de 8 e trabalhava no módulo de 8, só ia trabalhar no segundo módulo de 8 se fosse necessário. Então, tem essas questões que são da tecnologia com que foi criada não só a memória, como também o barramento por onde passa essa memória. Consigo te esclarecer? É mais ou menos, professor, por causa que exatamente o que o senhor falou, né? O módulo 16 é pior do que dois módulos de 8. Mas se você Era, pegar quatro. era. Isso eu estou te dando um exemplo que a gente tinha lá nos 386, nos 486. Uhum. Tanto só que depois criaram-se memórias de outros tipos de memória, né? Você vê que as memórias têm uns nomes lá, RAM-bus, memória não sei o que, memória não sei o que, né? É, só que essa não tá mais para nós, né? No mercado dos consumidores, né? Não, Então, não tá. Eu só estou dando um exemplo de que a tecnologia específica, ela também tem interferência sobre o contexto geral. E aí nós temos que pegar tem que pegar no manual quando é específico. Não tem como fazer uma discussão genérica para algo que é específico, entendeu? aham. Inclusive, pode ser uma situação que pode ser superada na próxima versão dessas memórias, né? Então, o barramento, ele geralmente executa três funções distintas, tá, pessoal? Comunicação de dados, que é envio de dados de um lado para o outro. Comunicação de endereços. Cada hardware, cada componente dentro do computador, para ser acessado, ele tem um endereço, como nós temos nas nossas casas e tudo mais, né? Então, esses endereços são trocados. E comunicação de controle. Tudo que acontece no computador, todas as ações, eles, de certa forma, recebem uma autorização do processador. Enquanto a autorização não chega, aquela ação não é executada. E essa ordem de pode ou não pode vai pelo barramento. Então, dessa forma, pessoal, nós vimos de maneira ainda genérica, mas já com um pouco de pormenor, toda a arquitetura básica de um computador. Processador, memória, dispositivo de entrada e saída e barramento. O entendimento bem claro de cada um desses componentes nos permite compreender como são feitos os algoritmos, tá? Então, eu preciso bastante que vocês deem uma relida, leiam esse capítulo novamente. Não deixem dúvidas acumular, mandem as dúvidas aqui no Telegram, me contacte, vão tirar as dúvidas. Não existe pergunta boba, né? Existe sempre um bobo que não soube responder, mas não existe a pergunta boba. Porque eu preciso da compreensão bem clara de cada um desses componentes de maneira alto nível mesmo. Vocês não têm de ter conhecimento de maneira específica, não. É só de maneira geral. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok. 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 Então tá bom. Estou parando a gravação aqui.